Eu estava em Campina Grande, na associação comercial, eu acho que 2010, 2012, e eu vi um debate lá, tem alguns especialistas da área falando sobre a água do açude de Boqueirão, que os empresários reunidos, né? E que se não viesse a transposição, Campina Grande ia colapsar. Porque estava mostrando lá, nem me lembro se eu não falhar a memória. Diz que o açude foi construído para 200 mil pessoas, mais de 450 já se beneficia. O assoreamento é grande, o índice pluviométrico tem diminuído. E eles foram falar com a bancada. E me parece que Alckmin falou sobre isso, que ele mandou as bombas. Isso. Não foi isso que ele falou lá? Foi. Tá. Ele então, mandou, assim, para mim foi muito interessante ver empresários reunidos levando essa propositura, que é isso que nós estamos fazendo com o Farol também. Então, os pedidos que foram feitos agora ao vice-presidente, e que ele, tá certo, demonstrou bastante afeição ali, tomou nota várias vezes, chamou assessoria, acredito que temos muitas chances de lograr êxito nisso aí pela disponibilidade que ele se mostrou. Chico, os pedidos que foram feitos para ele, qual daqueles ali você acha que é mais importante e que ele vai ter um olhar diferenciado ali? Na escala, eu diria, de possibilidades, né, começando por aqueles que já têm um encaminhamento, né, que já está em curso o processo. No caso, por exemplo, do Porto Seco, né, que está a depender de uma ação mais política, uma vontade política de desobstruir o processo junto à Receita Federal. E aí isso nos traria uma vantagem competitiva, né, considerando todas as possibilidades de celeridade, para que as empresas, que principalmente que têm uma relação com o comércio internacional, né, possam usufruir do Porto Seco, né, num processo, né, numa rotina onde aquilo tudo que se faz na Receita passa a ser feito lá no Porto Seco, né, pode ser assumido, inclusive, pelo setor privado, com credenciamento junto à Receita. E a gente sabe que, acoplado a esse processo, já existe uma área que o governo, né, do Estado já desapropriou, já estruturou, né, com uma base para distrito industrial, inclusive, né, em Caporã, e são 150 hectares, e se dispõe a abrigar o Porto Seco lá, e com um desdobramento, né, quem sabe até de uma ZPE. Então, nesse contexto, há também um processo de construção do arco metropolitano, que vai dar, né, celeridade para que as empresas possam colocar seus produtos pela via marítima, o meio de transporte mais barato, sem precisar passar por trânsitos congestionados, como enfrenta hoje, por exemplo, a Fiat, quando vai, né, levar seus carros lá para o Porto de Suape. Então, o próprio Porto de Cabedelo tem passado por um processo de adequação para pegar navios de maior calado, né, de mais carga. Então, não é uma ação isolada, né? Quando a gente solicita o Porto Seco, tem um conjunto de outras providências, né, em curso sendo tomadas. Eu acho que, segundo ele, inclusive, como você disse, ele já chamou o assessor, já sinalizou, disse que precisa falar com fulano na Receita, enfim. Esperamos que isso ande, né? Mas também nós sentimos todo o interesse dele, e aí você falava na questão das águas, quando a gente mostrou que já existe, né, um processo quase concluso na transposição do São Francisco, né? Os dois eixos, o leste e o norte, já estão prontos, reservatórios abastecidos, e a gente quer uma destinação produtiva para essa água, né? O potencial que nós temos de, por exemplo, ter bons projetos, né, ilhas de produção na fruticultura, né, você também ajudando os pequenos produtores dessa região
com um processo de mecanização, de irrigação adequada, utilizando a energia solar. Novas tecnologias, né? Com novas tecnologias. De irrigação. De irrigação. Então, assim, eu creio que são coisas... E aí ficou muito claro lá, e vocês todos aqui estavam lá, não é? E a gente falou para ele, eu disse para ele, nós não viemos aqui pedir dinheiro, né? O Willy também reforçou isso na fala. A gente não veio pedir dinheiro, a gente veio pedir o seu apoio, a sua influência como vice-presidente, como ministro, como uma pessoa da pasta do desenvolvimento, para nos ajudar, né, a destravar determinadas situações que hoje ainda não tornam esses projetos uma realidade. Daí veio a esperança nossa, Josué, de que e nós vamos ficar monitorando, vamos ficar cobrando, vamos ficar batendo na porta dele, né? Vamos usar os nossos parlamentares, independente de partido. Tanto Efraim como Veneziano que se colocaram à disposição para ajudar. O próprio Messinho, que estava lá com a gente, né? Eu tenho certeza que todos os parlamentares paraibanos, independente de partido, eles são simpáticos a essa causa e se dispõem a somar com o Farol para a gente reivindicar aquilo que entendemos que nos compete, né, que são projetos estruturantes para impactar o nosso desenvolvimento. O que eu acho interessante é que, assim, para mim isso é uma das coisas mais importantes do Farol, é que foi um encontro articulado aí por Poliana e Messima, que a gente visitou também, tanto o Efraim, como visitamos também o Veneziano. Da outra vez que nós fomos ao Congresso, tivemos 9 dos 12 deputados e 2 dos 3 deputados, senadores. Então, assim, eu vou chamar esse acolhimento deles aí com a gente está sendo muito bacana, porque... E eles estão falando isso na fala deles, eles verbalizam bastante que da importância que é o Farol para todo desenvolvimento.